Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos todos estarmos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Nosso programa, como sempre, inicia às 8h30 da noite, toda segunda-feira, pela web rádio Estação da Luz. Você já está aí convidado para fazer a sua participação. Basta enviar a sua mensagem. Já conosco aqui também, vamos saudá-lo, já está aqui conosco o nosso querido amigo, educador, Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo. Muita paz, Marcos, paz a todos que estão aí. Gratidão mais uma vez, que Jesus nos inspire para que possamos dar o melhor de nós nesse limite da educação. Muita paz. Pois é, o tema do nosso programa, os limites na educação da criança. E este é o terceiro programa que desdobramos sobre esse tema, sempre, claro, à luz dos princípios espíritas. E enquanto nós vamos aqui fazendo o nosso bate-papo, nós vamos conversando, trazendo as informações, você que está aí nos assistindo, não esqueça de fazer a sua participação. Aliás, eu já estou vendo aqui, está aí já na tela, nossa Rosane Ribeiro, mandando uma boa noite para mim, para o Ronaldo e também para o Tavares, que fica aí na técnica. Um abraço a você também, Rosane. Bem, Ronaldo, limites. Mas tem conteúdo para um terceiro programa, Ronaldo? Só o terceiro? Marcos, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu penso que nós poderíamos manter isso durante um tempo, porque nós já falamos muito aqui sobre a educação. Nós falamos em relação até os 3 anos, né? Antes do nascimento, até os 3 anos. Falamos dando seguimento aos 10, depois 15, 16 e por aí vai. Só que eu me recordo que você deixou uma pontezinha sobre os protetores, né? Em relação também os que podem ser amanhã também os nossos educadores, que são os filhos. Enfim, eu gostaria que você falasse sobre isso, que eu gostaria também, mais à frente, darmos da questão do Livro dos Espíritos sobre os protetores, porque é muito profundo isso, quando você falou do protetor, para vermos que não há uma desculpa em relação quando nós estamos a certa idade e falarmos assim, porque minha educação, eu tive uma infância assim, assado, porque eu não... Enfim, aquelas desculpas que a gente já sabe. Mas, enfim, Marcos, a gente cresce, nós nos desenvolvemos. Será que a gente vai ficar nessa vitimização também até quando? Mas é um outro assunto também que isso vai render sobre esses limites. Ronaldo, Deus é sábio, né? Perfeito. Ele sabe que durante o nosso processo evolutivo, nós, ainda imperfeitos, cometemos erros, cometemos equívocos. Então, aqui na Terra, que ainda é um planeta de expiações e provas, nós vemos que muitos pais falham, se equivocam, não conseguem cumprir essa missão divina de educar os filhos. Mas Deus, na sua providência, ele não nos deixa abandonados. Porque você lembrou bem agora. Tudo bem, mas na minha infância, meus pais me largaram, meus pais isso, meus pais aquilo, eu não tive os melhores exemplos. E aí parece que você é a vítima e ficou abandonado. Então você não teria culpa pelos equívocos e erros que você mesmo passou, então, a cometer. Mas o Espiritismo nos explica a existência dos chamados espíritos protetores. Aliás, acima dos espíritos protetores, nós temos o anjo da guarda. Mas espera um pouco, gente. Não, vocês vão falar de anjo da guarda? Anjo da guarda, quem fala de anjo da guarda é o catolicismo. É a Igreja Católica que fala de anjo da guarda. Não, nós espíritas também. Só, claro, que a nossa compreensão sobre o anjo da guarda é diferente da compreensão do catolicismo. Para o espiritismo,
O anjo da guarda é aquele espírito que, como todos os espíritos, realizou o seu progresso, chegou a um grau muito superior de moralização, de espiritualização, então ele recebe de Deus a missão de velar pelos seus irmãos que estão ainda nessa jornada evolutiva. Portanto, o anjo da guarda é um espírito muito superior, sem termos de comparação conosco aqui na Terra. E ele pode velar por um de nós ou vários, porque ele tem essa capacidade. Agora, velar por alguém não quer dizer passar a mão, proteger totalmente e não deixar nada acontecer com essa pessoa, porque muitos se equivocam em relação a isso. Eu acho que o anjo da guarda tem que dar aquela... O anjo da guarda tem que ser um escudo, né? E não é assim que funciona. E além do anjo da guarda, nós temos os chamados espíritos protetores. Entre esses, espíritos que são simpáticos a nós, espíritos que nos amam e já estão ligados a nós desde outras existências. Tem o chamado guia ou mentor espiritual, que fica mais diretamente sob as ordens do anjo da guarda e que também, em relação a nós, é um espírito superior. Bom, agora você está aí nos assistindo e já vai fazer a pergunta. Então, se o meu pai e se a minha mãe falharem, o anjo da guarda e o espírito protetor vão substituí-los e vão me orientar? É isso? Não. Não, porque não é missão do anjo da guarda nem do espírito protetor, chamado mentor ou guia espiritual, substituir os pais. Mas eles vão atuar de uma tal maneira que vão procurar nos intuir via pensamento e outras ações para que possamos, com a nossa fé, a nossa resiliência, a nossa perseverança, superar os obstáculos, acionando o nosso potencial divino a partir da nossa força de vontade, do nosso querer. Mas o Espiritismo também nos diz que existe algo chamado livre-arbítrio. Ou seja, todos nós temos liberdade de pensar, de escolher, de agir. Ou seja, nós temos uma autonomia que nós mesmos gerenciamos. Então, os desvios na caminhada terrena, se, por um lado, tem como uma das suas causas a falha dos pais, porque essa é, de fato, uma causa, mas como nós não somos abandonados e temos os espíritos que velam por nós, que querem o nosso bem e tentam nos intuir para o campo do bem, nós não podemos nos eximir das responsabilidades. Por quê? Nós somos intuídos, nós temos o potencial divino, nós sabemos que somente o bem faz o bem e que o mal somente pode acarretar o mal. Por isso que é da lei divina que todos nós, imperiosamente, teremos sempre que assumir as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Como a lei divina também tem a misericórdia, por isso que os Espíritos nos dizem que Deus leva em consideração as nossas intenções. Ou seja, nós não podemos descarregar tudo nos ombros dos pais. Dizer que eles falharam e por isso que eu sou egoísta, por isso que eu atropelo os outros, por isso que eu faço mal, por isso que eu sou indiferente. Em parte, sim. Mas acontece que ao reencarnar nós trazemos as ideias inatas e as tendências de caráter. E os bons espíritos estão aí tentando fazer o possível por nós. Então, existe uma parcela de culpa que vem dos pais, existe outra parcela de culpa que é nossa e que teremos que assumir. Perfeito, Marco. Nós vamos continuar nesse assunto. É que a Maria Clara, muita paz, saúde aí, Maria Clara, está fazendo algumas perguntas aí, amando também o programa, isso é bom. Então, ela fez aqui, está aqui numa primeira pergunta, eu vou colocar essa primeira aí, ó. O que é educar?
no seu campo mais amplo? Então, a primeira pergunta dela. Bom, eu vou dar uma pincelada aqui. Educar é o desenvolvimento do ser integral, todo, no aspecto moral e no aspecto intelectual. Agora eu vou deixar com o Marco, só deu uma pincelada. Eu pensei que você fosse falar meia hora, Ronaldo. Poxa. Mas é exatamente isso. O que é educar? É colocar em prática a educação. A educação significa o desenvolvimento equilibrado, harmônico, da inteligência e do sentimento. Então, educar é o ato de desenvolver, ou, melhor dizendo, é o ato de propiciar o desenvolvimento, ou seja, de permitir que o nosso educando, no caso aqui, mais especificamente os nossos filhos, possam desenvolver a sua inteligência e também a sua moral. Por isso que nós dizemos que o verdadeiro educador não é aquele que ensina. O verdadeiro educador é aquele que orienta, que facilita, que é um tutor do educando, mas sem cercear a liberdade deste. Então, educar é um ato de amor, porque é o amor que deve nos desenvolver. Então, é exatamente isso que você falou, Ronaldo. Educar é propiciar que o educando tenha condições de se desenvolver integralmente todo esse potencial, tanto da inteligência quanto do sentimento. E é uma via de mão dupla. Nós já falamos muito isso aqui. Nós vamos estar sempre voltando no mesmo assunto. A educação é uma via de mão dupla. Não tem esse que sabe mais ou esse que sabe menos. Em se tratando, então, de espiritismo, nós sabemos que as crianças que estão ali, que estão vindo, talvez é um ser muito mais evoluído do que nós, que merece nossa atenção como criança. Criança é criança. Nós não podemos nos esquecer disso. Também já falamos sobre isso aqui. E tem a outra pergunta dela, Marcos. A educação religiosa, ligada a qualquer sadia religião, né? Saúde da religião, é de valor fundamental para a formação do homem e do cidadão? Sim. A catequese, enfim, né? A evangelização, tudo isso contribui. Nós também já falamos disso aqui. Tem os percalços, tem os cuidados que nós devemos ter quando nós falamos de uma educação religiosa. Em termos de doutrina, vamos lá, não é impor espiritismo, não é colocar neste ser a reencarnação, nada disso. Nós temos que nos preocuparmos com a formação de quem? Do homem de bem. Nós demos um exemplo aqui várias vezes, eu mesmo evangelizei, foi numa comunidade, eu vou falar agora, uma dificuldade imensa, ainda falar até do próprio Cristo, porque a parte da higiene era precária, e nós tivemos que fazer um trabalho de higiene. Olha de assiduidade. Não tem nada a ver com a educação religiosa? Tem a ver com a educação religiosa. Tinha necessidade, nós criamos a sopa nessa comunidade, até chegarmos ao ponto de colocarmos, vamos dizer assim, a educação da evangelização. Mas já foi um processo de evangelização. Eu estou colocando isso, Marco, eu sei que você também vai colocar, que você também trabalhou em comunidade. Então a pessoa acha que vai se evangelizar e vai chegar ali e já vai falar da doutrina espírita, não é isso? Ou da reencarnação. Então, olha só quanto trabalho nós temos que fazer antes mesmo de pensarmos nessa educação religiosa de fazer uma lavagem cerebral, que não é o caso. Nós espíritas, o entendimento da doutrina, consideramos que a educação religiosa, na verdade, é a educação da religiosidade, da fé, da espiritualidade do ser. É muito mais do que ensinar esta ou aquela doutrina religiosa. Assim como evangelizar, na verdade, não é ensinar o evangelho. Evangelizar é ligar a criança e o jovem ao evangelho,
as lições do nosso Mestre Jesus para que ele consiga apreendê-las e colocá-las em prática na sua conduta com os outros, na sua conduta social. Portanto, é uma questão muito mais comportamental do que de conhecimento intelectual. Porque eu posso, aqui, citar, por exemplo, as passagens e dizer que está lá no capítulo tal, versículo tal, de Lucas, de João, de Marcos, de Mateus. Você está mostrando conhecimento. Mas você é uma pessoa de bem? Você é honesto? Ético? Você sabe se colocar no lugar do outro? Portanto, quando nós falamos de educação religiosa, nós precisamos entender que ela é, sim, importantíssima, mas que ela precisa trabalhar não os princípios e os conceitos, por exemplo, do espiritismo, ou do catolicismo, ou do protestantismo. Mais do que isso, precisa trabalhar as questões morais ligadas realmente às consequências da religião e do evangelho, para que nós possamos, então, ter crianças e jovens que saibam incorporar no seu cotidiano, ou seja, no seu comportamento, essas lições, essa religiosidade e essa espiritualidade. Pois bem, Marcos. Temos aí o Sandro também, colocando também a sua pergunta e dando um abraço para a gente, eu e você. Tem a pergunta dele que está aí no meio do Sandro. Vamos lá, Marcos. Para o Marcos, eu não vou nem falar nada. Vamos lá. Ainda bem, graças a Deus. Se a educação transforma o ser, podemos dizer que nesta reencarnação, somos espíritos conhecedores do nosso próprio caráter? Sandro, em parte. Em parte porque nós não somos espíritos ainda tão conscientes de nós mesmos. Nós ainda precisamos fazer um longo trabalho nesse processo de autoconhecimento. Mas não resta dúvida que, em parte, muitos de nós que estamos reencarnados aqui na Terra já conseguimos atingir um nível de consciência própria um pouco maior. Mas isso está ainda muito misturado com a hipocrisia, né? Com o orgulho, com o egoísmo, e nenhum de nós escapa disso. Então, o nosso nível de consciência já poderia ser maior. Allan Kardec, ao dialogar com os espíritos, na obra magistral que é o Livro dos Espíritos, ele fala da falta de desenvolvimento do senso moral. E aí os espíritos o corrigem quando dão a resposta. Dizem, não digas falta de desenvolvimento moral, mas antes, né? Falta, ou seja, de desenvolvimento do senso moral, porque nós já fizemos uma parte do desenvolvimento, tá? Mas é preciso fazer ainda muito mais. Ora, desenvolver o senso moral é uma questão educacional, que isso compete à educação. Nós não estamos aqui na Terra apenas para desenvolver os nossos conhecimentos matemáticos, geográficos, históricos, químicos, físicos, biológicos, linguísticos. Estamos aqui na Terra também para realizar o desenvolvimento moral. E desenvolver o senso moral é muito importante. Mas para isso temos que fazer o autoconhecimento. E seria realmente, de nossa parte, muito arriscado afirmar que, pelo fato de estarmos reencarnados aqui na Terra, terceiro milênio da cristandade, que nós já estamos conscientes de nós mesmos. Na verdade, ainda estamos muito longe disso, mas estamos no processo, alguns um pouco mais adiantados, outros um pouco mais atrasados. Então, estamos nesse processo, mas temos que fazer muito ainda por esse autoconhecimento. Geni Barbosa, muita paz, gratidão pela sua presença também. A complexidade disso, muita paz. A complexidade disso tudo, do caráter, eu observo também, Marcos, que há um limite.
que nós mesmos colocamos em relação aos medos. Vê se você me entende. Porque quando se fala em moral, assusta, né? Sim. Moral. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Porque a moral ela ainda é mal compreendida. Ela tem um efeito. Nós já falamos aqui, vamos repetir. Vou deixar o Marcos falar. Mas ainda temos a moral como uma coisa que assusta, que amedronta, leva a você a tomar distanciamento até de quem fala sobre isso. Eu gostaria, Marcos, que você falasse, porque realmente ainda afasta muitas pessoas da religiosidade, da parte da humanização. Ela fica ali ela prefere ficar na dela e aí continuar na crítica, nas observações, enfim. Vou deixar com você. Ronaldo, isso é verdade. Eu recordo aqui, uma vez em que eu compareci aqui na cidade do Rio de Janeiro, a uma escola municipal para conversar com os professores, estando juntos, inclusive a diretora e o coordenador pedagógico, para abordar justamente esse tema. Tá? E eu utilizei o termo educação moral, normalmente. E foi interessante porque a diretora, a uma certa hora, ela disse, não, tudo bem e tal, mas eu entendo essa sua fala como sendo a educação em ética. E eu olhei para ela assim, tudo bem. Eu posso falar educação moral, você pode falar em educação ética, o nosso amigo aqui, coordenador, poderá, de repente, falar em educação em valores humanos. Alguém aqui poderá falar, não, isso é educação em virtudes. Enfim, a questão não está nas palavras que nós estamos utilizando, mas é no entendimento e da necessidade de nos aplicarmos em desenvolver isso, tanto na família quanto na escola. Tá? Então, está ótimo, muito bem. Você compreende como educação em ética? Ok. Tá? Mas realmente, essa palavra moral choca. É uma coisa assim, não, porque isso aí, não, porque... Primeiro que a questão moral ficou, durante muito tempo, vinculada à religião. E aí, quando você está numa escola pública, que é laica, você sente dos educadores um pé atrás. E, às vezes, nós somos obrigados a mudar a terminologia justamente para não chocar, para não criar uma barreira ali. Tudo bem, não tem problema. Mas, no fundo, nós estamos falando justamente em quê? Em levar as crianças e os jovens para o bem, para a ética, para a honestidade, para saber fazer ao outro somente o que ele deseja que o outro lhe faça. É isso. Chamemos educação do que quisermos, né? Moral, ética, valores, virtudes, enfim, o nome que quiserem dar. Tá? Mas, realmente, a educação moral é que nós precisamos trabalhar bastante. E também, o outro lado que assusta, além dessa vinculação com a religião, né? E que muitos acham que isso aí não é pedagógico, mas tem o outro lado nosso, né? Aí que falar de moral é como Jesus colocou lá na praça, né? Tudo bem. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí calou fundo, né? Porque quem não tem pecado neste mundo terreno imperfeito aqui? Quem já não cometeu erro, já não se equivocou, já não teve um mau pensamento e vai por aí afora? Segundo a narrativa dos evangelistas, todo mundo se retirou. Ninguém nem teve coragem de ficar na praça. Todo mundo saiu. E aí é que vem o problema conosco, quando se fala em educação moral. Porque para aplicá-la, eu preciso primeiro aplicá-la em mim. Ou seja, trabalhar para corrigir as minhas más tendências de caráter. Trabalhar para desenvolver as virtudes, que já estão comigo até um certo desenvolvimento, sim, mas que eu tenho que trabalhar mais, ainda mais. E isso cria também uma barreira, né, Ronaldo? Porque a maioria dos educadores não quer olhar para si mesmo. E isso realmente é um problema. Aí cria o medo, porque eu ainda não estou preparado, ainda não faço aquilo que eu vou querer exigir. Aí eu camuflo.
Então, eu prefiro camuflar. Mas aonde está escrito isso? Se Jesus deu o maior exemplo de moral, e nós também possamos e devemos fazer o mesmo. Em que sentido? Ah, errou? Reconhecer o erro. Nós não falamos aqui de Mahatma Gandhi. Tem uma outra lição de Mahatma Gandhi que o próprio neto dele, dos encontros que o nosso querido, esqueci o nome dele agora, Haroldo Dutra, ele conta que ele estava falando sobre moral, aspecto moral e tal, tal e tal. Aí, no final, o neto de Gandhi fala assim: você me fez lembrar do meu avô. Meu avô, nós éramos crianças, nós começamos coisa de criança, faz bagunça e tal, e todo mundo, aquela arruaça e tal, e ele assim, olhando aquilo, e muito, mas bagunça mesmo, o que vocês imaginarem. Aí meu avô reuniu todo mundo e falou: olha, eu tenho errado muito. Se eu moralmente tento passar para os outros alguma coisa e estou errando com vocês, que são meus netos, tem alguma coisa errada. Eu não consegui atingir com os meus de casa, que são vocês. Então, a partir de hoje, eu vou ficar sem comer. Aí eles ficaram olhando. Aí, tudo bem, né? Eram crianças. E, de fato, eles sentavam à mesa, começavam a comer e olhavam, e ele ali, não comendo. Passou uma semana, eles olharam um para o outro, chamaram: vô, senta conosco, vô. Senta conosco. Senta conosco. Nós vamos parar, nós não vamos fazer mais bagunça do que nós estamos fazendo. Por favor, não deixe de comer. Venha comer conosco. Aí sim ele viu que houve o efeito através de um exemplo que ele estava tentando dar para os seus netos. Então, assusta ainda a moral. Eu vou deixar com você, porque essa lição também de Gandhi dá uma lição para nós. Depois nós vamos continuar aqui com as perguntas, que são muitas. Pois é, Ronaldo, você fez uma colocação que é muito importante. Nós vamos nos equivocar de vez em quando? Sim. Vamos errar e até errar feio? Sim, claro. Mas no processo da educação, o que nós temos que fazer? Bem, reconhecer o erro. Ok, errei. Não dei o exemplo bom que deveria ter dado. Não falei a palavra positiva que deveria ter falado. Então, quando você reconhece o erro, você assume isso perante os outros, isso é um ato de humildade. E você pode, inclusive, solicitar aos outros que lhe ajudem a melhorar e a não cometer esse erro. Você pode combinar com seus netos, com seus filhos, com seus alunos: olha, se vocês me pegarem falando desse jeito, me chamem a atenção, tá? Porque eu estou começando a partir de hoje a trabalhar comigo, né, para vencer isso, para me melhorar nisso. Então, esse é um ato de humildade e muito importante, porque é esse ato do educador que conquista os educandos, porque é a força do exemplo, de você realmente estar se esforçando para largar aquele vício, para se melhorar nisso ou naquilo. Então, não é para você entrar em depressão, dizer que você realmente não serve para educar, que você é um péssimo pai, péssima mãe. Não, calma. Simplesmente comece a trabalhar e tem esse tipo de conversa com seus filhos, com seus netos, com seus alunos. Minha gente, olha só, não olhem para mim como um super-herói. Eu não sou um super-herói, tá? Eu sou um ser humano como vocês, mas que estou tentando fazer o meu melhor. Mas eu confesso, é verdade, e aí vocês têm razão de reclamar, tá? Aí eu fico nervoso muito fácil, né? E quando eu fico nervoso, sai da minha frente, não é mesmo? Mas olha, estou dizendo a vocês que eu quero a ajuda de vocês para que eu consiga fazer esse meu autocontrole. Mas enquanto eu estou nesse processo, de vez em quando, eu vou atropelar. Eu reconheço isso, mas eu vou tentar segurar isso, né? Abrandar isso o máximo possível. Vamos juntos, então? Vocês me ajudam? Tá? Gente, olha,
vocês não têm ideia, muitas pessoas não têm ideia da força que isso tem no processo educacional. Então, é isso que nós temos que fazer, porque falhas e equívocos nós teremos, nós somos ainda imperfeitos, mas temos que ficar trabalhando para nos melhorar, termos menos falhas, menos equívocos e que elas sejam gradativamente menos graves. Então, é isso que nós vamos fazer, e foi o que Gandhi fez, né? Bom, olha só, eu vivo falando da paz e da não violência, mas se aqui dentro de casa é uma confusão generalizada, uma balbúrdia, um desrespeito, eu estou falhando. E se eu estou falhando, eu preciso me interiorizar, eu preciso me penitenciar para poder melhorar. E com isso ele chamou os netos para si, né? E os netos... Perfeito. Não fica sem comer. Olha, nós prometemos, olha só, nós não vamos mais fazer isso. E aí o processo educacional ocorreu naturalmente. Olha que beleza. Bacana, é muito bacana. Olha só, o Sandro também está fazendo uma pergunta. Sandro, nós já falamos sobre isso aqui, mas vamos repetir, porque a educação é isso. É ficar ali batendo na tecla em relação a esse desenvolvimento que nós devemos ter. Ele coloca aí, na escola, lá dos anos 89, tínhamos aula de educação moral e cívica. E como nós tivemos. Aula de catequismo, passei por isso também. Espiritismo não era proibido. Sim. E aí, Marcos, educação moral e cívica. Oh, que beleza. Mas qual era o viés, de fato, disso, né? Pois é, a educação moral e cívica, ela é, na verdade, já da segunda metade da década de 1960. Né? Ela veio acompanhando a ditadura militar, que teve início em 1964. A educação moral e cívica não é o que nós defendemos, não é a tese do espiritismo. A educação moral defendida pelo espiritismo está muito longe da educação moral e cívica que nós tivemos nos currículos escolares a partir ali de 1965, quando ela começou a ser implementada. Porque ela tinha um viés ideológico, político, tá? E a educação moral proposta pelo espiritismo trabalha essencialmente a questão da ética, do caráter, do respeito aos direitos humanos, aos direitos do próximo. Ela se liga, na verdade, aos ensinos de Jesus. A educação moral para o espiritismo ela tem base no Evangelho, mas essa base é alargada e aprofundada pela imortalidade da alma, pela reencarnação, pela vida depois da morte e pela lei de evolução, que são princípios básicos do espiritismo. Se, de um lado, a educação moral e cívica daquela época exerceu algum tipo de controle, mas ela não foi no cerne da questão, né? Ela não atingiu a essência do ser. Nós obedecíamos, mas por medo do que outra coisa. E junto da educação moral e cívica, nós tivemos também a OSPB, né? A Organização Social e Política Brasileira, e que normalmente os professores tinham, ou eram militares ou seguiam uma cartilha que vinha já desse movimento. Então, a diferença é muito grande. E nós não queremos a volta da educação moral e cívica, mas sim esse trabalho profundo, pedagógico da educação moral e que hoje nós também chamamos de educação do espírito. Então, é outro caminho, completamente diferente. A Maria Clara aqui faz uma observação importante. Nós já também comentamos aqui, mas vamos lá. Será isso mesmo? A moral é definida como um conjunto de normas, valores e princípios que regulam o comportamento humano em sociedade, estabelecendo o que é considerado certo ou errado, permitido ou proibido em um determinado grupo cultural. Bom, eu vou dar uma palhinha aqui, rápida. Sim, tudo bem. O problema está nas ideologias, nas politicagens que se fazem, nas inversão de valores que se colocam também. O aspecto cultural pode até existir, mas vamos lá. Moral é moral, amor é amor e ponto.
Nosso Mestre Jesus deu o maior exemplo numa época que, culturalmente, a coisa não era tão fácil. E ele veio mostrar, de fato, o que é a educação dos valores, todas essas normas, como você colocou aqui, dos valores, os princípios que regulam o comportamento humano. Ele respeitou o que é de César, o que é de Deus é de Deus, mas ele colocou de uma forma humanizada. E aí, Marcos? O exemplo de Jesus não retrata tudo isso para nós em relação... não pode trabalhar dia de sábado. Mas como assim? Culturalmente, não é isso? E hoje tem algumas religiões... Cara, eu não posso trabalhar. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Percebe? Nós temos que observar a vida de Jesus em toda a sua plenitude de moral, de ética, em respeito mútuo. Mas olha lá, educação moral é para todos. O certo e o errado é para todos. Não tem essa moral ou esse tipo de moral. Moral é uma regra só. É a regra do bem proceder uns para com os outros. Sem dúvida, Ronaldo. Por isso que, à luz do Espiritismo, nós sempre afirmamos que os ensinos de Jesus são para todos e para todos os tempos. E é por isso que Allan Kardec, seguindo a orientação dos espíritos superiores, escreveu a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, para ater-se exclusivamente aos ensinos morais de Jesus, o que eles são, sua importância, a sua aplicação e consequências dessa aplicação. O bem é o bem em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Embora, culturalmente, como você bem colocou, nós possamos camuflar isso. Não, mas isso é da nossa cultura. Mas se não é o bem, essa cultura tem que ser modificada. É simples assim. Porque só devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Essa regra de ouro da educação não tem tempo para ser aplicada. Ela é universal, ela precisa ser aplicada. E essa regra, com todos os ensinos de Jesus, deve, na verdade, influenciar a transformação cultural da nossa sociedade. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Quem está nos acompanhando já deve ter ouvido essa frase. Se não ouviu, basta pesquisar e você vai encontrar. A corrupção aqui no Brasil é uma instituição. Ou seja, não tem o que fazer. É histórico. E desde que os portugueses vieram para cá, a corrupção tomou conta. Então, a corrupção já faz parte da cultura brasileira. A corrupção faz parte do povo brasileiro. Mas quando falamos isso, nós estamos basicamente afirmando, então, que não tem jeito. E que nós temos que saber simplesmente conviver com a corrupção e que a corrupção vai ficar para sempre. Porque se ela já dura 500 anos, sabe-se lá, de repente vai durar mais 500 anos. Mas quem fala isso está totalmente equivocado. Não. A corrupção é um problema moral, tá? E que precisa ser combatida. Porque nós precisamos aprender a honestidade. A sermos honestos, porque é a honestidade que faz o bem, enquanto a corrupção provoca o mal. E embora a corrupção esteja inserida na cultura brasileira, não é o normal. Então, precisa ser combatido. E vamos combater como? Combatendo com a aplicação da educação moral. Porque a educação moral destrói o egoísmo e o orgulho. E a corrupção é filha do egoísmo e do orgulho. Ora, então, nós temos aí uma cultura que precisa ser modificada. E estamos trabalhando para isso, tanto que nós estamos melhorando as nossas leis, a legislação, né? Tantas coisas que nós já melhoramos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, e vai por aí afora, né? Que são movimentos
de melhora. E nós temos agora as operações que são feitas pela própria Receita Federal, Polícia Federal, para combater sonegação, desvios de verbas. Ou seja, é a transformação moral que nós já estamos começando a ver no presente e que tenderá a crescer no futuro. Então, a cultura exerce a sua influência, não resta nenhuma dúvida, mas a educação moral deve transformar essa cultura para melhor. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Responde os Espíritos. Jesus. Ponto. Tem dúvida? Estamos em dúvida em alguma coisa? Como proceder? O que Jesus faria? Marcos, aí vem aquela desculpa que nós falamos anteriormente. Não. Estou muito longe ainda de... Você está falando de Jesus. Deus me livre, Jesus. Não, estou muito aquém disso. Será, Marcos, que é isso mesmo? Estamos tão aquém disso? Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Pois é, Jesus, nosso guia e modelo. Então, ele nos deu a regra de que devemos aprender a fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. Aí você está com uma criança, tá? Você pega e chama a atenção dela. Isso não se faz, não. Você também prejudicou o outro, tá? E você gostaria que o outro fizesse isso com você? E a criança olha para você e responde que sim. Tudo bem, não tem problema, pode fazer. Pode fazer com você? O que você fez lá com ele na escola, tá? Pode fazer com você? Então tá bom, vou fazer. Aí ela regala os olhos, opa! Não, mas aí não pode, você é um adulto. Não, mas olha só. Eu disse que o que você fez com o seu colega lá na escola era algo que não se deve fazer, porque nós só devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Você acabou de dizer que para você tanto faz como tanto fez, e se ele quiser fazer com você, pode fazer. Bom, ele não está aqui, não? Mas eu estou. Então, representando-o, vou fazer no lugar dele. Ou seja, o que você fez com ele, eu vou fazer agora com você. Não, porque... Não, mas não é bem assim. Não é bem assim? Olha só, Jesus não está distante de nós, não. A lição dele, aplicada no aqui e agora. E a criança entende. Ela, opa, não. Não, mas aí, né? Aí ela vai tentar se justificar. Mas é porque ele primeiro me fez não sei o quê. Mas olha só, isso não é justificativa, porque a lição ela continua sendo a mesma. Você só deve fazer ao outro o que você deseja que o outro lhe faça. Mas tudo bem, ele não fez uma coisa boa com você. Então tem outra lição de Jesus, que nós só devemos devolver o mal com o bem. Porque aí ele perde a razão, ele fica sem poder lhe atacar de novo, porque você fez o bem para ele. Você mostrou que você é uma boa pessoa. Tudo isso é Jesus sendo aplicado. Jesus está conosco. Sempre esteve conosco. Agora, o problema somos nós. A pergunta que nós devemos fazer é: eu estou com Jesus? Eu estou tentando me aproximar dele? Isso lembra aquela história contada pelos Espíritos através do Chico Xavier, que o discípulo... tantos problemas, era tanto trabalho, tantas dificuldades, que ele resolveu se isolar lá da comunidade, foi lá para um sítiozinho, só para meditar, ficar em oração, embelezou o sítio, que o sítio era para Jesus. Ronaldo, o sítio era para Jesus. E ele lá, e o tempo passando, ele orando, e aquela coisa, e Jesus nada de aparecer. Aí, certo dia, assim, perto do Natal, né? Aí ele viu uma luz imensa, intensa, vindo em direção a ele, né? E ele logo reconheceu, é Jesus. E aí Jesus aparece para eles, mestre, este é o recanto que eu fiz para o Senhor. Aqui só existe paz, não sei o que e tal.
Jesus olhou para ele, deu as costas e começou a caminhar. Tá? E aí ele sai, Senhor, Senhor! Aí volta lá o evangelho, donde ides? Né? Quo vadis, né? Em latim. Tá? Onde é que o senhor está indo? O sítio é para o senhor. Aí você, eu agradeço. Mas existem muitos lamentos, muitas aflições, muitos problemas que eu tenho que atender. E continuou, ainda embora. E o discípulo ficou lá parado, olhando Jesus se afastar. E aí ele pensou, olhou para o sítio. Deus do céu, o que eu estou fazendo? O que foi que eu fiz? Me retirei do mundo, tá? Para fazer um oásis para o Senhor. Mas o evangelho não é isso, o evangelho é trabalho, a benefício do próximo. E aí, então, ele sai correndo, Senhor, Senhor, eu vou também. Lá foi ele arregaçar as mangas e voltar ao trabalho. Então, Jesus está conosco. Mas a pergunta é, estamos com Jesus? E estar com Jesus é você se melhorar e se aplicar em conseguir vivenciar os ensinos do Evangelho. A maior caridade que nós possamos fazer, que podemos fazer de fato, é a caridade para com o outro. Quando Jesus disse estava nu, estava despido, né? Estava enfermo, enfim, com fome, não me visitaste, enfim, essas questões da caridade com o outro, esse é o melhor caminho da caridade. A gente se empolga muito em umas coisas perambulantes, não é? E aí voltamos à educação. Eu queria ter uma missão igual a do Chico, mas a missão de ser pai, mãe ou de ser um educador é uma missão muito maior do que possamos imaginar. Que está lidando com o outro e consigo mesmo. Chegamos aí ao final. Semana que vem nós vamos dar continuidade justamente nisso aí. Nessa educação que nós não percebemos, que é com o outro, que essa missão de educar dos limites, nesse aspecto da reencarnação, olha, o assunto é muito vasto ainda. Gratidão a todos aí pelo carinho, Sandra, Maria Clara, Maria Sina, né? Maria Cidinha, Rosane, Sandro, enfim, todos que estão aí. Gratidão, que Jesus nos abençoe. Marcos, gratidão, Tavares também. Ronaldo, você fez uma colocação agora, finalizando a sua fala, que é muito importante nós ressaltarmos neste final, né? Nós somos seres viventes com outros seres. Nós vivemos em sociedade. Então, quando falamos da educação, nós temos que falar da educação com os outros, de estarmos com os outros. Nós não podemos nos isolar. Como lembra um querido educador, que diz aqui, ora, vamos olhar para a escola. O que é a escola? São pessoas. Vamos olhar para a família. O que é a família? São pessoas. Agora, pessoas convivem. Pessoas estão umas com as outras. Então, a educação não pode deixar isso de lado para trabalhar apenas conteúdos teóricos, para nós aprendermos a fazer 2 mais 2. Ou aprendemos o que é uma ilha, um fato histórico e assim por diante. Porque se nós não trabalharmos essa questão da convivência, nós nunca vamos trabalhar o comportamento. E se não trabalharmos o comportamento, nós não estamos trabalhando a formação do caráter, o desenvolvimento das virtudes. Por isso que, à luz do Espiritismo, a educação tem um aprofundamento muito grande e que nem sempre nós estamos levando em consideração. E os limites estão inseridos nessa questão de uns para com os outros, nessa convivência. Porque eu não posso sair pelo mundo para fazer só o que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quiser. Vocês que estão aí nos assistindo, vocês podem imaginar isso? Eu, Marcos, saio aí no mundo, né? Ou vou pegar um programa para ser uma coisa assim, bem direta. E eu pegar assim, não quero nem saber o que nós combinamos, nem o que o Ronaldo vai falar ou vai deixar de falar, porque
eu vou falar só o que eu quero, quando eu quiser e do jeito que eu quiser. Aí o Ronaldo, fala o Ronaldo, não quero nem saber o que o Marcos vai abordar ou deixar de abordar, porque eu, Ronaldo, eu vou falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser e quando eu quiser durante o programa. Bem, você que está nos assistindo pode imaginar o caos que vai ser o programa, não é mesmo? Vai ser uma confusão generalizada e, claro, antes da metade do programa nós já estaremos aqui discutindo, porque um está atropelando o outro. Então, os limites existem justamente para regrar essa convivência. E é isso que nós vamos continuar, então, a conversar semana que vem. Você já anotou aí na sua agenda? Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pelo canal Estação da Luz Tavares, que é uma web rádio espírita. Você pode assistir o nosso programa pelo YouTube. E, aliás, se você não pode nos acompanhar ao vivo, não precisa se preocupar, porque o vídeo fica disponível no YouTube. Você acessa no canal Estação da Luz Tavares e também no canal Orientação Espírita. Um grande abraço a você que nos acompanhou, a você que ainda vai nos assistir através da internet. Paz em sua vida e até a próxima segunda-feira, 8h30 da noite, para mais um Espiritismo e Educação.